trabalhei no Super Interessante durante um tempão, e aí acabei migrando para a comunicação empresarial, fiz uma segunda faculdade que foi geografia, que me jogou na sustentabilidade, porque daí eu não fiz a licenciatura, eu fiz o bacharelado, então, mais focada em meio ambiente, me jogou na sustentabilidade, aí caí, daí que eu conheci o Leno, né, já faz tanto tempo aí, e com isso fui para agências, trabalhei em muitas agências, aí da agência você vai para o cliente, trabalhei um tempo numa mineradora fazendo gerenciamento de crise pesado, uma mineradora com 55 unidades no Brasil, aí essa empresa foi vendida, aí chega uma hora que eu falo que quando a gente passa dos 40 e pouco, a gente adquire 3 características profissionais, a gente fica velho, caro e chato, né? E aí, diante disso, a empresa que eu trabalhava foi vendida, eu acabei, todo mundo do corporativo saiu, né? E aí eu acabei abrindo uma consultoria, me perdi durante um tempão, fui para RH, voltei, sabe aquela coisa que você fica o tempão na vida corporativa, daí você não sabe, né? E eu brinco, e aí eu falo, gente, eu morei 6 anos em Minas, então eu me dou o direito de brincar com mineiro. Tá? Porque eu morei 6 anos em Minas, né? Então eu falo que eu adquiro complexo de mineiro, que é onde eu tô, como que eu vou, para onde eu sou. Eu estava assim, perdidaça, né? Aí eu abri uma consultoria, e aí eu estou há 13 anos com essa consultoria, comecei a dar aula na faculdade, eu dou aula na pós-graduação da Unip já faz 10 anos, esse ano faz 10 anos, e aí eu resolvi, acabei fazendo uma pós em estratégia, mexendo muito com empresa, aí na época da pandemia, eu falei, não, vou voltar a estudar, fiz um mestrado na área de comunicação, e aí o meu mestrado ele foi voltado para estudar por que as pessoas não acreditam mais no discurso científico, na ciência, por que a ciência está perdendo tanta credibilidade, né? Então, a minha dissertação foi voltada para teorias da conspiração e fake news na área da ciência, mais especificamente. Agora eu vou espantar todo mundo, tá bom, Thaís, da conversa. Eu fiquei 2 anos dentro de uma comunidade terraplanista americana, estudando por que as pessoas, eu sou geógrafa, né? Por que as pessoas acreditam que a Terra é plana, e aí está muito ligado ao movimento antivacina, tal. Meu mestrado foi nessa área. E aí, agora, o doutorado que eu vou começar agora, ele é um programa voltado, é um programa de educação midiática voltado para o combate de golpes digitais. Legal. E como que você chegou agora nesse tema de comunicação interpessoal? O que você viu aí no mercado? Porque isso já vem há muito tempo. Eu trabalhei muito tempo com treinamento corporativo e um dos temas que eu trabalhava no treinamento corporativo é a comunicação interpessoal. Então, comunicação entre cliente e empresa, entre as equipes, entre empresa e fornecedor, o quanto essa falta de ajuste trazia prejuízos muito grandes. Né? O quanto essa falta de ajuste, às vezes uma frase que sai meio torta, uma percepção que você tem da compreensão do outro que não teve, isso traz um prejuízo enorme para empresas. E eu fiquei muito feliz, se você já permitir começar a falar algumas coisas, que essa percepção que eu tinha, que eu comecei a trabalhar há uns 20 anos, né, com a melhoria da comunicação interpessoal, saiu agora uma pesquisa feita por uma dessas empresas de inteligência artificial, onde eles fizeram esse estudo em 4.000 e tantas empresas americanas, 4.500 empresas americanas, estudando as falhas na comunicação interpessoal ali, do 1 a 1, o que isso trazia de prejuízo. O resultado foi assustador. O prejuízo que eles calcularam foi o equivalente a 4% do PIB americano. Caramba! Por quê? Porque essas pequenas falhas na comunicação interpessoal, elas te fazem ter retrabalho, perda de tempo. Então, tudo isso, a gente vai contando, são centavinhos, né? Então, ali, uma orientação errada que você deu para uma pessoa da tua equipe fazer uma apresentação, e daí ela traz com falhas, porque teve esse problema na comunicação. Gente, tem a tua hora de trabalho, a hora de trabalho dela, e se isso for para um cliente, ali um possível desentendimento com o cliente, e tudo isso implica no faturamento. Sim. Então, quando essa pesquisa mostrou esse equivalente a 4% do PIB dos Estados Unidos,
Ao mesmo tempo que eu fiquei meio assustada, eu falei, não, mas faz sentido, porque é a soma dos centavos, né? É o que você perdeu aqui no processo, é o que você perdeu aqui no material, que teve um retrabalho, o tempo ali a hora homem ali da empresa, e tudo isso você vai somando, e deu esse valor absurdo. Então, eu falei, gente, acho que estava certo trabalhar com isso faz um tempão, né? E como eu trabalho com gerenciamento de crise, mediação de conflitos, então está muito ligado com a comunicação interpessoal. Sim, com certeza. Patrícia, Beatriz, Andréia, agora entrando, boa noite, meninas. E aí, emendando, Karen, no que você está falando, que está todo mundo né, preocupado com o tempo, com o desperdício, tá? Hoje os empresários estão preocupados, em primeiro lugar, com o faturamento, né? E aí essa dica é valiosa para quem está nessa linha de frente, né, do processo de vendas. E eu diria que, olha, o processo de vendas, o processo de fabricação, o processo de relacionamento com o fornecedor, e até na nossa casa, porque a comunicação interpessoal, a gente traz isso dentro da nossa casa. Sim. E aí você tem vários aspectos para trabalhar isso. E o primeiro, que você falou dessa questão de que as pessoas estão preocupadas com o lucro, com a venda e tal. Só que o não cuidado, porque tem uma coisa que é muito comum a gente ouvir, do pessoal fala assim, se comunicar bem é um dom. Aí a boa notícia é que não é um dom. Algumas pessoas têm facilidade, outras têm menos facilidade, mas a comunicação interpessoal é técnica. Sabe, assim como você tem técnicas de contabilidade, de engenharia, então você tem técnicas. É que o resultado não é tão 2 mais 2 como na contabilidade, né? Que é 4 ali, se você errar, tá ali meio na cara que é 3. Mas esse é um processo que, quando a gente fala de lucro e de tudo das empresas, é um cuidado a se ter. Por causa daquela soma, né? Que eu coloquei de somas de pequenas perdas. Sim, verdade. Inclusive a gente passa por isso, né, como agência de comunicação, essa falta de comunicação alinhada, o cliente que não sabe passar o briefing, isso gera esse retrabalho, é uma perda de tempo de todas as partes. Enfim, tipo, a gente tem que saber também, né, como passar essa mensagem de uma maneira mais assertiva, né, e direta. Aí, Thaís, eu vou te colocar, o cliente não sabe passar o briefing, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar a minha maneira de perguntar para o cliente. Sim, sim. Porque se eu entrar nessa expectativa de que o cliente vai aprender, ele não vai. Aí, como eu vou melhorar a maneira de passar a minha mensagem? Porque a gente está muito preocupado com o que a gente vai falar. Só que eu diria que tem 2 momentos antes da gente pensar no que a gente vai falar. Para a nossa comunicação interpessoal, ela se tornar uma comunicação mais aprimorada. Primeiro, vamos aprimorar a nossa escuta? Qual é a nossa capacidade de ouvir? Porque nós estamos perdendo a capacidade de ouvir. E muita questão da pressa, a gente precisa responder muito rápido. E aí, se você permitir, eu queria entrar um pouquinho no assunto do ouvir. Sim. Sabe? Porque o quanto, eu não gosto de falar isso quando tem médicos presentes, porque eu faço uma licença poética na medicina aqui absurda, né? Porque eu falo que a gente não escuta com os ouvidos, nós escutamos com a mente. E o quanto a nossa mente está preparada para ouvir. E a gente pode fazer até alguns pequenos testes, vamos dizer, o quanto os filtros da nossa mente nos tiram a capacidade de ouvir. Pensa aí no seu ambiente de trabalho, 2 pessoas, uma que você gosta e uma que você não gosta. Aquela pessoa que você não gosta, ela vem e traz uma ideia. A nossa capacidade de ouvir é prejudicada pela imagem que a gente tem daquela pessoa. A gente já veio do fulano, não é legal. E aí, o exercício que dá para fazer, vamos supor, trabalho eu, você e o Edu, aqui, né? Aí, tá, eu não gosto do Edu e gosto de você. Aí o Edu vem e traz a ideia, eu já vou estar com o pé atrás, porque eu não gosto dele, sabe? Como é que eu posso fazer para aprimorar a minha escuta? Eu ouço o que o Edu fala, eu posso parar 5 minutinhos e dentro da minha mente eu vou repetir tudo que o Edu falou, mas tentando ouvir a sua voz, Thaís. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto. Eu vou ouvir de uma... Coitado, Edu ficou de saco.
Estou quase chorando, mas fora isso está tudo bem. Não, o que Quer acontece? fazer uma terapia depois. Se antes de eu tirar uma conclusão da ideia que o Edu fez, eu parar 5 minutos, eu posso fechar os olhos, porque a gente pensa ouvindo, né? A gente pensa ouvindo, inclusive, a nossa voz. E eu parar e repassar tudo que o Edu falou, mas imaginando uma cena que é você que está falando para mim, provavelmente eu escute de uma maneira diferente. Com certeza. Então, esse é o primeiro filtro. Nós estamos muito preocupados também em fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Sabe aquela moda do multitarefa? E multitarefa é uma ilusão, né, gente? O multitarefa é uma ilusão. Então, a gente está no trabalho, aí vamos acabar com o nosso processo de escuta. A pessoa vem conversar com a gente e nós achamos que nós estamos ganhando tempo, tá? Alinhando com aquela primeira pergunta do Lucas. Não, fala aí você está escrevendo e-mail, você está respondendo não sei o quê e fazendo as mesmas coisas. Um monte de coisa ao mesmo tempo. Está ouvindo? Tá? Não tá ouvindo. Não tá. E você acha que você está ganhando tempo e não tá perdendo. Então, aquela que muito simples. Você vai falar comigo na minha mesa, vô? Vamos combinar um tempo? Então, olha, eu tenho 10 minutos para a gente conversar, 15 minutos, 5 minutos, tal. Nesse momento, eu vou pegar este trequinho aqui, botar no canto, e eu vou prestar atenção em você. Esses 10 minutos que a gente combinou e que me dá aquele desespero, né? Porque a gente está sempre ali com as mensagens aparecendo. Eu consegui me concentrar em você nesses 10 minutos, eu vou ampliar minha capacidade de te ouvir, e ao conseguir te ouvir e captar, e provavelmente anotar o que você falou, a minha chance de errar no retorno que eu vou te dar é menor. Então, algo que eu combinei com você, eu não vou perder. Algo que ideias que a gente trocou ali, que a partir da nossa conversa eu tenho que tomar alguma ação, seja com o cliente ou com o fornecedor, aqueles 10 minutos que eu parei, onde eu me comprometo a prestar atenção em você, eu posso inicialmente ter aquela sensação de que eu podia estar falando com você e respondendo o e-mail, que o e-mail está bombando, gritando aqui do lado. Mas vai ser muito mais produtivo do que eu tentar ser multitarefa. Só que a gente está perdendo. Eu vou trazer até uma curiosidade, gente, que não tem a ver com comunicação, mas tem. Vocês sabem por que as aulas na escola foram determinadas que elas têm 50 minutos? As aulas foram determinadas na escola que elas têm 50 minutos, porque lá nos anos 30, 40, houve uma pesquisa em que se percebeu que a criança e o jovem tinham capacidade de concentração de 50 minutos. Então, determinou-se que a aula tinha 50 minutos. Hoje, a capacidade de concentração de um jovem num assunto são 6 minutos. Nossa, gente. Por isso que os professores ficam malucos, né? Então, o que eu estou propondo, a gente fala assim, vou sentar para conversar com você e eu me proponho a ficar 10 minutos prestando atenção em você, não é simples. Não é mesmo? Mas se a gente tenta, a gente vai aprimorando o nosso processo de escuta e dos 10 a gente passa para os 15. E o que nós vamos começando a perceber? A qualidade desta conversa. Porque aí ela não tem só isso do me concentrar os 10 minutos. O quanto eu consigo te ouvir sem querer responder em cima. Porque, de novo, a gente tem aquela percepção de quanto mais rápido eu der a resposta, melhor, eu sou um ótimo profissional, eu dou uma resposta ali, o ato rápido, mas o quanto, ao me preocupar em dar uma resposta muito rápida, eu estou te ouvindo. Ou eu estou usando o tempo que eu deveria usar para te ouvir, para ficar na minha mente preparando a resposta. Isso que eu ia falar, é imediatismo, né? Quando você falou de escutar e processar por 5 minutos, eu falei, nossa, 5 minutos a pessoa já pôs a mão na massa e já resolveu, né? Já, mas você sabe que resolveu certo? Porque prestou atenção em tudo? Então, algumas coisas como que parecem que não são legais, que não mostram senioridade no profissional, elas justamente mostram, sim, tá? Você me disse tudo que você tem, eu te ouvi, e assim, eu não vou me diminuir como profissional se eu disser para você, olha, eu acabei de te ouvir, me dá 5 minutos para processar o que você falou para te dar uma resposta de qualidade. Eu não estou sendo uma profissional menor com isso, inclusive eu estou valorizando o que você falou, porque sim, eu vou parar
para pensar no que você falou. Você está demonstrando cuidado, né? Que você está lidando com aquela situação com cautela. Cuidado, e no momento que você está falando, eu me dediquei a ouvir e não a ficar produzindo a resposta. Quer ver um outro sinal que eu vou te falar que é gritante que a gente não está ouvindo, e isso prejudica a nossa resposta e a nossa comunicação interpessoal? Quantas vezes a gente tem o costume de que a pessoa está falando e a gente tenta adivinhar o que ela está falando para criar conexão? Então, vamos dizer assim, então, eu assisti um filme. O filme tal. Quantas vezes a gente errou? A grande maioria. Porque quando o outro quer que você continue a fala dele, ele pede. Ele fala, olha, então, eu estava lendo aquele livro daquele poeta baiano que fala de, como é que é mesmo o nome dele? Eu estou pedindo ajuda. Mas se eu não estou pedindo ajuda e a complementação, ela vem como uma conexão, ela não é uma conexão. No subconsciente, o que eu estou dizendo para o outro? Eu não estou com muita paciência, então eu estou tentando adivinhar o que você está falando, porque eu não estou com paciência para te ouvir. E não quebra a conexão. Por mais que a gente acredite que está... Então, são pequenas coisas que elas vão trincando ali a comunicação interpessoal, e eu diria que o primeiro ponto é a questão mesmo da escuta. E outro ponto que atrapalha muito é que será que a gente não está sabendo se expressar ou nós estamos com lacunas no nosso pensamento? Será que o nosso pensamento está completo? O quanto a gente para pensar na conversa que a gente vai ter com o outro? Será que quando a gente dá uma orientação para a equipe, quando a gente está fazendo uma reunião com o cliente, nós paramos para pensar, para estruturar a conversa, e aí entra a história da pressa, né? Eu vou fazer a reunião com o cliente. Então, a gente pode até... daí, já, Thaís, eu vou dar um spoiler, né, gente? O pessoal que está participando hoje, vocês vão receber daqui a alguns dias, material complementar da nossa conversa, com um checklist do que eu vou falar agora, de como a gente pode estruturar o pensamento para melhorar a nossa comunicação. Então, vamos dizer aqui que eu vou juntar uma reunião de equipe, que eu vou comunicar algum projeto. Quando eu paro para pensar, eu falo assim, peraí, eu vou juntar todo o pessoal para falar de um determinado projeto, o que eu pretendo, ao terminar a reunião, que eles pensem, que eles sintam ou que eles façam? Será que eu tenho isso claro na minha mente? Sabe? Então, assim, vou fazer uma reunião, vamos pensar aqui que todos nós estamos fazendo um projeto aqui de marketing, né? Então, para atender um cliente, quando eu sentar para fazer reunião com todo mundo, né? O que eu quero? O que eu quero, que eu preciso, que eu pretendo que a Patrícia saia e faça? Né? O que a Priscila saia e faça. Então, qual que é a mensagem-chave que eu quero levar nessa comunicação? Será que eu sei? Muitas vezes eu não sei. Percepção da turma. Vamos trabalhar um projeto. O quanto cada uma das pessoas que está envolvida nessa conversa sabe do que eu estou falando. Porque a gente cai em algumas armadilhas. Às vezes a gente faz a reunião com o cliente, por exemplo, pega o briefing com o cliente, já fica sabendo de tudo. Quando a gente senta para conversar com a equipe, a gente não se dá conta que só a gente estava na reunião de briefing. E aí a gente já começa a conversar com a equipe, é como se eles estivessem lá com a gente, e aí fica todo mundo olhando. Então, checklist para a gente estruturar o pensamento. Então, o que as pessoas com quem eu vou conversar já sabem do assunto? Quem eu preciso envolver? Sabe reunião que parece festa de aniversário, que você vai convidando todo mundo? Eu falo que reunião que... Quando a gente faz reunião, a gente tem que pensar que é um jantar que a gente vai pagar. A gente corta a lista de convidados pela metade. Tá? Se a gente pensa que é uma festa americana, cada um vai levar um prato, a gente vai botando um monte de gente na reunião, né? Daí, quando a gente vai, não vou pagar o jantar, a gente corta. Então, Karen, de cada pessoa, diga. O Leno tem uma pergunta aqui. Pode falar, Leno. Diga. Manda ver. Karen, depois que eu saí do Ethos, eu fiz uma formação em mediação de conflitos e atuei como mediador durante 4 anos no Fórum Santana. E nessa atividade,
mais de 50% dos casos que eu e a minha equipe conduzimos, nós conseguimos, né, que a solução pacífica ocorresse. E quando você fala da escutativa, né, eu acho que, assim, uma preocupação e um cuidado que todos nós devemos ter, que além da escutativa, a gente deve ouvir sem julgamento. Porque o julgamento é que muitas vezes prejudica a comunicação, porque cada um de nós tem seus princípios e seus valores, e na maioria das vezes a gente escuta o outro, né, com base naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acredita e confia. Então, acho que esse é um primeiro aspecto, né? E eu lembro que a gente sempre iniciava as nossas conversas, nesses encontros, dizendo que ali era um espaço de confiança, que as pessoas poderiam se expressar. Isso é legal, isso é legal. Que todos nós ali não estávamos defendendo nenhum nem outro, né? O que a gente queria contribuir é ajudá-los a entender por que chegaram naquela situação. E a maioria dos casos era vara de família, separação, etc., né? Então, assim, embora aqui estejamos falando de questões corporativas, né? Mas o que eu considero também relevante é que você citou a questão que as aulas eram de 50 minutos, né? E que agora os jovens não têm paciência de ouvir nem 6. Pois esses jovens provavelmente, nas suas casas, não conversam com seus pais, não tem nenhum relacionamento com seus pais. Não é assim, não há nenhum diálogo que ensine para eles que a conversa é importante. Não é? Então, esse jovem, ele vai reproduzir esse comportamento em qualquer lugar que ele esteja, né? Na escola, no trabalho, com os amigos, etc. Então, queria que você falasse um pouquinho assim, né? Primeiro, se você concorda com essas considerações e que se a gente não se preocupa em refletir sobre essas questões, né, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista familiar, porque é onde, falando em educação, né, a gente se educa, num primeiro momento, com a família, né, depois a gente vai ocupando os outros espaços. Mas se esses espaços estão cada vez mais difusos, né, as pessoas não conversam em casa, um não conhece o outro, etc., muito provavelmente, quando chegar no local de trabalho, isso vai se reproduzir. E, às vezes, a pessoa não consegue mudar isso no local de trabalho, porque ele é assim na vida. Né? Como é que você vê isso, esse desafio? Primeiro, obrigada pela tua colocação. E eu acredito, eu não sei se eu sou uma otimista além da conta, tá? Mas que a gente pode aproveitar as empresas para tentar ajudar a reverter essa situação. Então, quer ver uma coisa? Algumas empresas isso é bem implementado, em outras não, mas, por exemplo, os clubes da leitura, que são implementados em algumas empresas. Essas são maneiras de você promover diálogo. E não precisa necessariamente um livro corporativo, sabe? Você pode trazer ali um livro para lazer, que tenha questão. Essa é uma atividade, por exemplo, que a empresa pode fazer, que ela ajuda a promover o diálogo, porque não fica com aquela cara de treinamento, né? Porque treinamento tem cara de obrigação, mas ela traz um lazer, uma coisa assim, conduzida, e um clube da leitura, por exemplo, ela pode ser uma maneira de promover um diálogo, inclusive começar esse processo dentro da empresa, e aí se torna algo tão prazeroso que a pessoa começa a levar para casa. É um exemplo, acredito que a gente temos várias possibilidades, mas essa seria uma. Certo. Tá bom. E filmes, também filmes eu acho que é uma atividade que estimula muito o diálogo, né, e a reflexão, além do livro, né? Eu olho um pouco mais para o livro, porque o livro a gente abraça por mais tempo e a gente consegue conversar
uma quantidade, porque um filme você tem 2 horas ali, ele se esgota, vamos dizer, em 2 horas. Sim. Um livro, você pode trabalhar 1 ou 2 capítulos por vez, eu acredito que a gente abrace o livro com uma profundidade maior, mesmo sendo um livro muito simples, até um livro divertido, um Harry Potter da vida. Sim. Sabe, eu acredito, e até, Leno, para aprimorar o nosso pensamento, que eu estava colocando da questão da gente estruturar o pensamento, né? Então, será que quando a gente senta para conversar com a equipe, a gente consegue responder essas perguntas de exatamente o que eu quero falar, quando a ação vai acontecer, como a ação vai acontecer, por que a ação vai acontecer, o que eu espero de cada uma das pessoas que está ali naquela reunião? O que acontece? Esse checklist, que eu vi que alguém falou, eu adoro checklist, a Renata. Né? Se eu não paro para pensar em tudo isso, será que a minha comunicação vai sair de uma maneira eficaz? Porque eu não dei o passo anterior, e muitas vezes no processo ali da reunião que eu estou conversando com as pessoas, a minha comunicação sai cheia de lacunas, porque eu tenho lacunas no meu pensamento, eu não pensei de uma maneira completa. Então, o processo de escuta e essa estruturação do pensamento antes da gente sair para pensar no processo da conversa, eu acredito que são ali os pilares que vão nos ajudar utilizando as técnicas de comunicação interpessoal. E a gente tem um pouquinho menos de pressa. Eu tenho uma coisa para a minha vida, que quando... E aí vamos entrar no achismo, tá, gente? Assim, dá certo normalmente na minha vida, mas quando eu vejo que está tudo um caos, eu puxo o freio e eu faço as coisas de uma maneira mais devagar. E eu percebo que o mais devagar muitas vezes dá mais resultado. E isso vale no processo de comunicação. Não atropelo, eu vou parar, porque aí eu faço uma vez só. A conversa... Diga. Não, acho que assim, eu considero tudo isso importante. Agora, um ponto que a gente precisa sempre levar em consideração é que as empresas, normalmente, elas têm pressa, né? Assim, elas têm... Porque o resultado está ali, no seu pescoço, a cobrança ela é sistemática. Por exemplo, eu tive casos de mediação que demorou, sei lá, 6 meses, não é? Então, e às vezes isso, você não tem esse tempo dentro das organizações. Então, eu queria saber como é que resolve essa questão do tempo, porque muitas conversas, elas exigem, né, uma quantidade de horas muito maior do que o habitual, né? Acho que esse é um aspecto importante também. Olha, Leno, eu ainda não consegui, porque ela é muito grande. Eu li essa pesquisa que eu comentei logo na abertura, que foi feita agora, que os problemas de comunicação interpessoal nas empresas americanas, vou só repetir um pouquinho, porque processo de comunicação interpessoal nas empresas americanas podem afetar em até 4% do PIB dos Estados Unidos. Eu acredito, eu quero ler em mais profundidade, porque é uma pesquisa muito grande, né? Eu li só as conclusões. Eu acredito que esse tipo de documento, ele já começa a mostrar que a pressa não dá tão certo. Por quê? Porque a gente tem ali, nessa pesquisa, dizendo falhas na comunicação interpessoal se deram muito porque ela não foi estruturada, ela não foi pensada, e isso trouxe o retrabalho, isso trouxe o conflito, e com isso você traz a perda de tempo, que é tão valorizado, o pessoal quer fazer uma coisa tão rápida, e com isso você trouxe a perda financeira. Eu acredito que quando a gente começar a mapear os retrabalhos, consequências de um processo de falha na comunicação interpessoal, pode ser um caminho. Eu acho que ajudaria muito se as empresas, na hora de contratar os funcionários, perguntassem se eles já fizeram ou fazem psicoterapia, psicanálise, essas coisas todas, né? Porque, assim, quando você passa por esses processos, né, você chega numa organização
né, de uma maneira muito mais madura para enfrentar os mais diferentes desafios, inclusive os de comunicação. Né? Usando o exemplo das mediações, falei que nós conseguimos atingir cerca de 50% de solução. Mas 50% de solução nós não conseguimos atingir, em grande parte porque as pessoas não querem resolver pacificamente, não querem resolver conversando, né? Elas não suportam, entendeu? Então, tem isso também, né? Quer dizer, a gente lida com determinadas situações em que muitas vezes a pessoa não quer escutar, não faz parte né? Quer dizer, da característica dela ouvir, etc, etc. E às vezes isso você não resolve dentro da empresa, né? Você resolve se essa pessoa entender que ela precisa evoluir nesse sentido e busca um apoio, busca uma ajuda, seja ela qual for. Eu citei psicoterapia e psicanálise, mas existem outras ferramentas e instrumentos que podem auxiliar as pessoas, né, a se fortalecer enquanto indivíduos, né? Para quê? Para que em situações de diálogo, de grupo, etc., né, ela consiga lidar, né, com as suas fragilidades sem deturpar ou sem levar as consequências disso para o outro. Enfim. Deixa eu dar só uma continuidade aqui, gente, que a gente está com o tempo meio apertado. Acho que esse diálogo está muito legal, Leandro. Obrigado por ter trazido isso. Tem um negócio que eu gostaria de trazer, dando continuidade ao que você falou. Existe um livro chamado Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, que ele fala exatamente sobre como as organizações se desenvolvem. E eu vejo, Leandro, que tudo que você está falando, eu concordo com tudo, mas eu vejo que é muito mais uma questão de cultura corporativa, né? Se a empresa ela não dá autonomia, se ela não valoriza a tentativa da pessoa, se ela não se reinventa o tempo todo, ela fica travada e acaba sendo uma Kodak, sendo uma Blockbuster, tem um monte de casos acontecendo por aí. E você vê que quando a gente fala de desperdício de dinheiro, né, muitas empresas de qualquer tamanho falam isso, vamos fazer isso rápido. Tá, mas você perguntou para o cliente o que é que ele quer? Você não faz isso. Então, tem uma frase que ela teoricamente é atribuída ao ex-presidente americano Abraham Lincoln: se você tiver, sei lá, 7 horas para cortar uma árvore, vai passar 6 horas afiando o machado. É mais ou menos o que a Karen falou. É você se preparar para o diálogo, você se preparar para entender a pessoa, ter uma escuta ativa, né? E as vendas acabam perdendo muito a comunicação, né, que é o tema do Marketing na Mesa, que eu acho que está riquíssima essa conversa, acaba perdendo muito porque a pessoa não sabe o que comunicar, né? E a gente sabe que o recurso mais valioso que todo mundo tem é o tempo, né? Tem um documentário na Netflix sobre Bill Gates, que a pessoa pergunta para a assistente dele qual é a coisa mais valiosa para o homem mais rico do mundo, que ele era naquele momento. Ela fala tempo. É a única coisa que ele não pode comprar, né? Isso vale para a gente. E aí, cara, a gente falou bastante aqui de desperdício de tempo. Você conseguia dar uma elaborada mais nessa parte aí de quando é que a comunicação interpessoal realmente causa esse desperdício de tempo e como é que se evita isso? Que eu acho que é o mais importante. Como é que eu evito, né? Tá. Vou trazer um exemplo bastante simples, e eu queria só trazer só uma frase para completar ali o que o Leno colocou, essa questão da psicoterapia, da gente saber nos processos seletivos. Eu tenho a impressão, tá? Não posso dizer com certeza, mas eu acho que isso tem alguns problemas legais de você entrar nesse processo, dentro do processo seletivo, mas você pode fazer alguns testes, algumas coisas assim, né? Então, aí voltando no que você estava colocando, a gente você está trazendo de como a gente pode dar alguns exemplos aqui de como a comunicação interpessoal ela pode atravancar processos. Olha, eu trouxe aqui, eu vou até olhar um pouquinho a tela do lado, que eu trabalho com 2 telas aqui, 2 exemplos muito simples, muito básicos, mas eu acredito que exemplos básicos, eles nos ajudam muito, né? De como uma troca de e-mails, ela pode gerar uma perda de tempo, tá? Então, eu vou trazer uma situação aqui. A gente tem aqui o Carlos, que é o gerente, que vai pedir para a Ana, aqui, nomes fictícios aqui, o relatório. Ele pode dizer simplesmente para a Ana: Ana, eu preciso do relatório o mais rápido possível. O que ele disse? Nada. O mais rápido possível é um conceito. Rápido, para mim, pode ser 5 minutos.
segundos. De repente, para a Renata, que está aqui com a gente, pode ser 2 horas. Exatamente. Então, a exatidão. E aí, o que vai acontecer? O Carlos ele vai fazer o mais rápido possível dentro do conceito dele. Qual dos relatórios, né, que ele precisa? E aí, quando a gente troca a frase, aqui, ó. Carlos, preciso do relatório do primeiro trimestre de 2005 de vendas em planilha Excel, detalhado por produto e região, até sexta-feira, dia 25, às 17 horas. Eu faço isso com meus clientes. Então, assim, o que acontece? Isso aqui, quando a gente olhou para o suposto Carlos aqui, é a não estruturação do pensamento. Se ele tivesse passado o checklist ali, que a gente vai passar para o pessoal, ele não teria feito o primeiro e-mail. Ele teria feito o segundo. Mas aí a gente entra numa outra armadilha, que é a armadilha do óbvio. Óbvio é uma palavra, gente, que me dá um arrepio, até porque ele é uma palavra muito violenta, em muitos momentos, o óbvio. É porque ali, o suposto, ali o Carlos, né, que a gente inventou aqui, ele na cabeça dele, ele sabe que relatório que é, ele sabe o tempo que ele precisa, então é óbvio que ele peça para a Ana de uma maneira tão simples assim. E eu vou dizer para vocês, o óbvio é uma das palavras mais nocivas, vamos dizer, no processo de comunicação interpessoal. Eu queria trazer 3 palavras aqui, 2 palavras e uma expressão, que elas são, assim, tiros no pé no processo de comunicação interpessoal. O primeiro deles é o óbvio. Porque eu brinco com os meus alunos que eu falo assim que óbvio foi uma palavra inventada por um linguista que acordou mal-humorado e falou, vou inventar uma palavra para bagunçar a vida de todo mundo. Aí ele inventou o óbvio. Porque quando eu trago óbvio, eu penso o seguinte, é óbvio para quem? Se eu estou conversando com alguém que tem a mesma formação que eu, o mesmo nível de senioridade que eu, e está envolvido no mesmo projeto que eu, da mesma maneira, eu posso trabalhar com óbvio. Fora isso, eu não posso. Eu vou trazer para vocês um exemplo muito interessante do óbvio, uma história que aconteceu agora, dia 3 de abril. Eu tenho um cliente de gerenciamento de crise que é um grande condomínio. Para vocês terem ideia como esse condomínio é grande, a população é um condomínio residencial, a população que mora e circula dentro do condomínio ao longo de um dia é maior do que a população de 150 municípios no Brasil. Vocês já estão vendo o tamanho do negócio. E aí, um dos rapazes ali da gestão, que tem vários síndicos ali e tal, ele precisava fazer uma apresentação financeira. Um fofo, sabe aquela pessoa fofa que ouve todo mundo, que todo mundo gosta, que mora no condomínio há um tempão, faz um baita trabalho voluntário ali no condomínio e tal, e ele trabalha com a área de finanças e ele ia fazer uma apresentação financeira. Mas o que aconteceu na vida dele ano passado? Ele foi contratado para um grande projeto, com gente muito sênior, sabe? Aquele projeto de alta complexidade, onde ele se envolve de 10 a 12 horas por dia. A apresentação dele na Assembleia foi desastrosa. Isso criou uma confusão que vocês não têm ideia, imagina, gente, uma população maior do que 150 municípios, uma confusão absurda. Por quê? Porque ele caiu na armadilha do óbvio. A partir do momento que ele passou a estar nesse projeto de trabalho 10 a 12 horas envolvidas com gente sênior, que mexe com finanças, que trabalha com projetos de alta complexidade em finanças, ele entrou na bolha e perdeu a conexão com as pessoas. Então, quando ele fez a apresentação, ninguém entendeu nada. Nem eu que ajudei a montar o processo da Assembleia, porque ele não saiu da bolha, ele entrou na armadilha do óbvio. Eu estou ali com todo mundo do meu trabalho, isso aqui é tão óbvio, isso aqui é tão óbvio, isso aqui é tão óbvio, que ele não enxergou que ele saiu daquele ambiente de trabalho e entrou num ambiente onde não tinha nada óbvio ali. E o óbvio também, gente, às vezes a gente tem que olhar se ele não traz uma carinha de arrogância, sabe? Assim, mas isso é tão óbvio. Por quê? Para quem? Para mim, para minha realidade, para a sua. Então, esse é um veneno. O outro veneno que eu trago na comunicação interpessoal é uma palavra também muito usada e que ela é altamente tóxica, que é o calma. Quanta
Às vezes, alguém chega meio ansioso, um pouquinho alterado, a gente fala, calma. Calma se a gente olhar para a comunicação não violenta, é uma das palavras mais violentas que existem. Porque quantas vezes chegou uma pessoa mais ansiosa, mais alterada, você falou calma, a pessoa falou, não, legal, preciso ficar calmo mesmo, puxa, obrigado por você ter me falado. Verdade. Por quê? Aí a resposta normalmente é, não tá nervoso, usou calma por quê? Tal. O que eu estou dizendo quando eu digo calma para outra pessoa? Eu estou dizendo para ela, eu não respeito o seu sentimento. E eu quero que você pare de sentir o que você está sentindo e você sinta o que eu estou determinando para você sentir. Olha o nível de violência que é isso. E é uma palavra que a gente usa no dia a dia com todo mundo. E olha como eu estou impedindo você, eu quero impedir você de sentir o que você está sentindo e eu quero definir o que você vai sentir. E vamos para a terceira, e aí a gente encerra, que é uma expressão também muito comum, que é, você não entendeu. Você não entendeu? Também é violento. Por quê? Eu estou colocando aqui, quando eu estou passando uma mensagem, eu tenho que me preocupar com você, eu preciso entender quem é você, para que eu passe essa mensagem de uma maneira que ela esteja muito mais próxima da sua realidade, com exemplos muito próximos da sua realidade, porque, afinal de contas, eu tenho a intenção de que você saia da conversa com a compreensão do conteúdo. Quando isso não acontece, e eu digo, você não entendeu, eu estou dizendo assim, olha, eu sou perfeita, minha comunicação é maravilhosa, o problema é você. O problema Karen, você, não sou eu. Eu vou te falar, só vou fazer um comentário aqui, vou abrir o problema que ele quer fazer uma pergunta. Eu queria só fazer 2 frasezinhas só para fechar, pode ser? Então, o que eu posso fazer para trocar isso se você não entendeu? Percebi que o outro entendeu? Ih, gente, peraí. Talvez eu não tenha me expressado de uma maneira muito clara. Eu vou tentar colocar isso de novo de uma outra maneira. Pronto, gente. Vai, Dudu. Tranquilo. Eu só vou trazer um caso. Eu vi uma cena uma vez que foi impressionante muito o que você falou. Sabe aquela mania que as pessoas, muita gente tem, de falar assim, olha, eu estou conversando com você, eu falo, cara, isso daqui é um telefone. Você fala, olha, na verdade, eu vi uma vez um cliente dar um fora no vendedor. No terceiro, na verdade, ele falou, você está me chamando de mentiroso? Mas foi uma situação assim constrangedora que podia ter sido evitada. Eu acho que é muito. A gente tem que cuidar demais da maneira com que a gente fala, que a gente nunca sabe se a pessoa do outro lado está calma, como você falou, né? Como é que a mensagem vai chegar? Né? Como é que a pessoa vai perceber? Então, claro que existe questão cultural, depende, mas se a gente está no Brasil ou de uma maneira geral falando com as pessoas, a gente tem que cuidar demais. É muito fácil, né? Basta ter cuidado. Renata agora quer fazer a pergunta. Renata não perguntou ainda. Inclusive, a Renata... Na verdade... Renata, conta a sua história aí do juiz também, que eu ia ler agora o seu comentário aqui no chat, dos R$20. Gente, foi caótico, assim, o juiz, ele falou que ele estava há meses tentando resolver essa questão no processo, e aí chegou para a audiência e uma briga, e ele tentando resolver, e ele falou assim, não, mas assim, o problema é que ele não pagou os R$20 e ele é desleal e tal, daí o juiz parou e falou, mas o seu único problema são os R$20? Mas lógico que não era, né? Mas ele falou assim, são os R$20. E aí o juiz pegou, tirou da carteira dele e falou, problema resolvido. E aí só que foi muito interessante, porque ele falou que o desfecho da história foi que eles começaram a querer brigar de novo, ele resolveu e depois viram que, na verdade, era um problema de... Assim, ele se sentiu traído pelo amigo por alguma coisa, eram amigos, e aí resolveram o problema quando o juiz tirou o problema dos R$20. E aí começaram a falar sobre o problema de fato. Então, a comunicação é muito interessante nisso. Mas outro ponto que eu queria falar, eu aprendi com uma pessoa que vira e mexe está em comunicações muito polêmicas, inclusive, e
E ele me ensinou muito falando uma seguinte frase, que era assim, quando ele não tinha uma palavra, uma expressão específica, né, ou sabia que talvez a palavra não fosse a mais certeira naquele ponto, ele falava assim, desculpe a limitação da linguagem, mas o que eu vou colocar é o seguinte. Então ele colocava, às vezes, um termo que por falta de uma linguagem melhor, ou uma palavra melhor, ele talvez não conseguisse alcançar todo mundo e se expressar de uma maneira mais abrangente, enfim, né, e abrindo espaço também para outras pessoas questionarem. Eu achei aquilo muito inteligente, porque às vezes a gente coloca essa palavra, na verdade, olha, isso é óbvio, ou coisas assim, que na verdade são palavras, às vezes curtas, que não alcançam exatamente tudo que a gente quer dizer, né? A gente tem uma limitação da linguagem, da expressão, né, da comunicação, que infelizmente a gente não, né, faz parte e gera diferentes interpretações. E eu achei isso genial, porque quando ele já sabia que um assunto seria talvez polêmico, ele já se adiantava e falava assim, às vezes não é só pela polêmica, mas pela limitação da linguagem, eu já adianto que se não for exatamente isso, depois a gente conversa e explica melhor e tenta comunicar melhor. E eu acho isso fundamental, porque para mim a comunicação, eu brinco que para mim a comunicação é uma forma de linguagem de amor, é para o outro. Né? Não é para mim, não é para eu mostrar. Exatamente. Até porque se eu falo português nos Estados Unidos e ninguém fala português, eu não estou comunicando nada. Eu posso ser a melhor comunicadora do mundo, mas eu não estou comunicando nada. Então, quando eu me comunico, eu me esforço para que o outro entenda melhor, para que eu encontre os melhores resultados para quem está ouvindo. Enfim, eu achei, essa colocação dele, eu acho legal compartilhar, porque eu achei fantástica. E eu penso muito até hoje, quando eu vou colocar um assunto que é difícil, né, para abrir espaço para as pessoas se sentirem confortáveis, né? Enfim, é isso. Posso acrescentar uma frase ao que a Renata falou? Eu achei interessante quando ela falou eu estou nos Estados Unidos, né, se eu falo português e tal. Então, às vezes a gente se preocupa tanto, né, em falar pegando o exemplo, né, que ela falou, em falar o inglês, mas a gente não se preocupa em adaptar a nossa linguagem ao nosso amigo do lado, que não tem a mesma realidade que a gente, e a gente não se preocupa em trazer um exemplo que seja da realidade dele. Exato, e assim, só complementando, aproveitando o gancho, eu sou advogada, né? Vivo no meio da elite e é muito doido, assim, gente, desculpa, mas é muito doido, porque o pessoal, assim, sobe para o latim, não te explica o que é, de repente fala em italiano, no meio, assim, do meio de livro, tem uma comunicação, assim, não só falada, mas escrita, muda a língua e você não tem tradução, nem mesmo, assim, né, uma tradução livre, e aí você fica, que eu vou entender? E aí a pessoa não tenta te colocar, ou usa palavras extremamente difíceis para explicar uma coisa que poderia ser muito mais fácil, né? E uma vez, e foi engraçado, quando eu fiz intercâmbio na Austrália e tentava falar bonito, escrever bonito, que eu falava bem, mas escrevia assim, era a minha maior dificuldade, era escrever direitinho, era mais difícil escrever do que falar, tagarela, né? E aí eu peguei, e o que aconteceu? O professor virou para mim e falou assim, sabe qual é o seu problema? Você é advogado da elite brasileira, você escreve para os outros não entenderem, enrolar uma questão, para que só a elite entenda e você possa depois mudar a sua opinião para os outros que são mais simples. Ele falou assim, Renata, se você quer ser uma boa comunicadora, aprenda a comunicar no simples, aprenda a usar palavras que são úteis para todo mundo. E o difícil você deixa para a elite, o resto você deixa para todo mundo. E o que você precisa entender é ser clara. Aquilo mudou a minha vida. Mudou minha forma de escrever, mudou minha forma de redigir petição, mudou minha forma de redigir contrato, mudou minha forma de falar com os meus clientes. E eu acho que comunicação é isso, assim, eu levo com muita importância, né, e saber lidar, porque às vezes é o que eu falo, às vezes quando eu vou ao cartório, ou quando eu vou falar com o juiz, eu vou ter que dar uma esnobadinha ali no juridiquês, mas quando eu falo com um cliente que não tem nada a ver, eu não preciso ficar falando, né, que o imóvel, a dívida do imóvel é próprio terreno, né, eu posso falar que simplesmente a dívida vai atrás do bem e não do proprietário, então é muito mais fácil do que ficar explicando outras coisas. Enfim, só usando um exemplo aí do meu dia a dia. Mas isso que é interessante, assim, enfim. Obrigada pelas explicações, Karen. Imagina. E, gente, ainda assim, por mais que o tempo tenha passado, nós tenhamos novas mídias e tal, eu não consigo ver ninguém que se comunique de uma maneira tão clara para que todos os públicos consigam entender igual ao Jornal Nacional. Sim. Gente, o Jornal Nacional ainda é um ícone
de linguagem, porque senta o economista e senta ali o trabalhador mais simples, rural. Eles entendem o que o Jornal Nacional está dizendo. É muito forte, é muito antigo, mas ainda é um exemplo de comunicação. Não estou colocando de conteúdo, não estou falando de abordagem, nada, mas Sim. fala. Eu ia até complementar isso, que essa é a nossa missão, né? Patrícia também é jornalista. Essa é a nossa missão do dia a dia, transformar essas linguagens, decodificar tudo isso e transmitir a mensagem para o maior número de pessoas possível. A gente faz isso diariamente. E aí, quando a gente começa a escrever de uma maneira mais objetiva, mais clara, a gente consegue ver que como as pessoas respondem bem, né, a essa comunicação. O Edu até colocou aqui, voltando aí um pouquinho na questão dos horários, né, do que você trabalhava com uma pessoa que sempre falava, vamos fazer isso no primeiro horário, né? Conta aí esse caso para a gente. Um dia, enfim, essa pessoa, ele trabalhava comigo, era um par meu, essa era a frase dele, não, amanhã no primeiro horário. Isso para mim não quer dizer nada. Eu acordo 4 da manhã. Aí um dia eu liguei para ele, 4 da manhã, ele ficou muito bravo comigo. Ele disse, você está me ligando? Eu falei, você pediu para eu te ligar no primeiro horário. Não, mas o primeiro horário é 8 da manhã. Eu falei, para você, para mim é 4. Acabei de acordar, estou indo para academia, depois vou para o trabalho. Conta para mim, o que você precisa? Ficou muito bravo, mas foi a última vez que ele falou isso. E para Anos muitas depois pessoas, a gente se encontrou. Anos depois a gente se encontrou, ele contou isso para mim. Pô, eu nunca mais falei, mas eu senti uma mágoazinha ainda, sabe? Acho que não digeriu muito bem, não. E para muita gente, o primeiro horário é às 9, né? Então, é relativo. Mas só puxar um negócio, já que você me deu a palavra aqui, cara, uma coisa que eu vejo que você falou de Jornal Nacional, né? Que eu acho que é um perigo, que vai muito no que a Renata falou também, como as pessoas muitas vezes vendem um produto, um serviço, né? Que é no mundinho delas. Sim. Então, assim, uma coisa que a Thaís sabe, ela me conhece há muito tempo, que assim, já me tirou de sério. Hoje para mim é ridículo, tem preguiça. São aqueles empreendedores que soltam a seguinte frase, aqueles de palco, né? Olha, você não fica rico porque você não quer, é só acordar e trabalhar. É um bando de playboy criado a leite e pera, entendeu? Que teve mamãe e papai pagando tudo e não tem que pegar 3 busão para chegar no trabalho, voltar para casa, encostar a barriga no fogão para alimentar uma família sem ter dinheiro. Sim. É a realidade muito diferente. E aí eu vou puxar uma pessoa que eu acho que, assim, que para mim era um mestre da comunicação de massa, assim como é o Jornal Nacional, e que é um cara que ele, não sei porquê, talvez a história dele, ele entendia o público dele com perfeição, que era o Silvio Santos. Sim. O cara conseguia direcionar, gente, tudo que aquele homem botava a mão, ele vendia, era uma coisa impressionante. Ele sabia falar para o público dele de maneira simples, sendo respeitoso e se colocando na realidade dele. Eu acho que é uma coisa que muita gente hoje não consegue fazer por falta de capacidade de comunicação, que bate em tudo que você falou, Karen. É uma comunicação violenta, é um achismo, é uma arrogância de querer colocar o que você acha para que a pessoa tem que entender, ela não tem que entender. Seu papel como comunicador, como a Thaís falou, é se fazer entender, é passar uma mensagem clara. Sim. Né? Enfim, só para... Vou calar minha boca aqui. Isso dá para a gente abrir mais algumas horas de conversa, porque daí eu vou começar a contar uns segredos de alcova aqui, tá bom, gente? Porque, assim, logo que eu abri a minha consultoria, a gente estava no auge do coaching. Então, assim, eu fiz todos os cursos que vocês podem imaginar, e daí eu falo assim, como eu morei 6 anos em Minas, eu me dou o direito de brincar com mineiro, como eu fiz todos esses cursos, eu me dou o direito de falar mal, porque eu já estava ali dentro. E, assim, a gente tem algo que seria algo muito sério, que é o processo de mentoria, que são profissionais mais experientes, que podem ajudar num processo de desenvolvimento de outros profissionais. Eu vi coisas muito sérias nesse processo, mas eu vi muita tranqueira, falando um português muito claro, e a tranqueira foi para o YouTube. E eu diria
para vocês, se vocês tiverem oportunidade, eu queria sugerir 2 livros, não estava na conversa isso. Não, mas pode sugerir. Mas, assim, eu acabei de ler e eu estou profundamente impactada pelo livro. Provavelmente eu vou falar o nome do autor errado, porque é coreano e eu não falo coreano, tá? Então, é aquele filósofo coreano que é meio famoso, o Byung-Chul Han, né? Vamos ver se eu falei da maneira correta. Ele tem o Sociedade do Cansaço e Sociedade do Desempenho. O Sociedade do Cansaço, ele é um livro, assim, que para mim, ele foi um monte de tapas na cara, assim, sabe? Tipo, perdi uma luta de boxe. O primeiro capítulo é chato pra caramba, se vocês pularem o primeiro capítulo não faz diferença nenhuma, mas, não, mas não faz, porque eu já tenho uma amiga que começou a ler e desistiu no primeiro capítulo, eu resolvi pular e ficou ótimo o livro, e o Sociedade do Desempenho, e ele está muito ligado com o que você está falando. O Byung-Chul Han, ele fala o seguinte, que nessa sociedade do desempenho, que leva à sociedade do cansaço, você se torna a sua vítima e o seu algoz. Porque aí no processo do empreendedor, tá, onde você não chega a lugar nenhum, porque toda hora que você chega, vem alguém e diz, você pode mais, você pode mais, você pode mais, você não descansa. E aí você vira o seu algoz, porque você começa a cobrar de você que você não fez o suficiente. É verdade. Porque aí você é a vítima de você mesmo, dessa cobrança. Ele coloca de uma maneira maravilhosa isso. E que isso te dá um cansaço crônico, até porque a limitação trabalho e vida privada, ela deixou de existir por uma série de coisas. Porque o seu algoz está com você 24 horas por dia. Que é aquela pessoa que está dizendo, você não fez o suficiente, você não foi. Por quê? Porque você viu alguém que te convenceu de que não existe limite. E ele diz no livro que quando a gente tinha limites, assim, eu cheguei aqui, tá tudo bem e tal, agora eu tô feliz, a gente conseguia descansar mais. Eu fiquei muito impactada com esse livro. Tanto que eu li e depois, na plataforma que eu li, tem audiolivro também, e eu comecei a escutar, sabe, pela segunda vez, e isso tá muito ligado também à não percepção do outro, né? A não percepção do outro, porque as pessoas partem do mesmo local, sabe? Será que alguém que trabalha do lado de casa e alguém que pega 3 ônibus para chegar no trabalho chegam na mesma condição? Não, Claro que não, né? Claro que não. Mas o problema é você que não acordou 4 horas e não acordou 3h30. Claro que é. Não, mas eu acordo 4 horas por um motivo muito simples. Eu produzo muito melhor de manhã do que de noite. Então, eu também sou sabe, assim. vai batendo 10 da noite, eu vou pifando, cara. O disjuntor vai desarmando. Eu sou assim também. Eu não chego a acordar às 4, mas às 5h30 eu acordo antes do despertador. É a mesma coisa. Eu coloco o despertador para acordar às 4 e já começo a fazer o que eu tenho de mais difícil, por exemplo, um texto que é muito complicado, alguma coisa assim, que eu não tenho ninguém me interrompendo, e aí 9 horas da manhã o meu trabalho está todo pronto. Então, eu já fiz isso várias vezes e produzo muito mais. Nossa, gente, mas a jornada de vocês é longuíssima, né? Das 4 às 10, meu Deus, acho que eu pifava às 6 da noite. Não, mas quando eu tenho texto muito difícil, eu acordo às 4. Mas é legal, eu fiz um teste de cronotipo, que fala alguns bichos, né, que você é parecido e tal, eles usam bicho para dar exemplo. E isso é muito interessante conhecer a produtividade também. Eu descobri que eu sou urso. Por exemplo, eu acordo com a luz do sol, literalmente. Por exemplo, eu acordo 4 da manhã sozinha, no verão. Vou dormir mais tarde tranquilamente. No inverno, eu começo a acordar mais tarde e vou dormir mais tarde. E produzo muito bem no tempo que eu tô acordada. Obviamente, se precisar acordar mais cedo, eu acordo. Mas, por exemplo, ele fala muito do tempo dos bichos, né, que fazem isso. E o urso, ele acorda e dorme exatamente com o horário do sol. E eu falei, nossa, é exatamente o horário que eu tenho sono ou acordo. Quero saber qual que é o meu. Renata, você me deu um alívio, porque quando eu falo dessa história de eu acordar muito cedo e dormir cedo, eu fazia uma comparação tão complicada meio comigo, que eu dizia que na encarnação passada eu fui galinha, né? Mas isso leva a outras interpretações, né? Não, agora você fala que foi urso. Agora eu falo que eu fui um urso, gente. Agora você... É só as pessoas acharem que a gente não hiberna, né? Que não é o caso. Mas tudo bem.
Ai, gente. Eu quero saber o meu bicho agora. Tá vendo, Renata? Agora você Depois vai eu ter vou que... tentar achar o link. Foi uma André. colega minha também que mandou, fantástica, e mandou. E só complementando rapidíssimo a questão do coaching, eu fiz um coaching, eu era super novinha, nem sei porque eu fiz aquilo, não tinha nada para passar de mentoria, mas enfim, eu tinha uns 26 anos e eu saí do coaching, mesmo nova. Eu fiz amizade com uma mulher que é minha amiga até hoje, ela tem uns 50 e poucos anos, agora eu tenho 33, nada questão da idade, mas imagina a distância, e a gente ficou super amiga. E aí, só ela e eu entendemos que aquilo estava sendo um fracasso. Foi muito interessante, porque a gente olhava e eu falava assim, falava, Fernanda, tá entendendo o que eu tô entendendo? Ela, você já tá compreendendo isso? Eu não entendia que ela falava isso porque eu era muito nova. Porque eu olhava e falava, gente, mas por que você tá colocando que todo mundo é burro, que o cliente é burro, que você vai ganhar dinheiro em cima do cliente porque ele é burro? Eu falei assim, eu queria ser mentora de pessoas que querem crescer para poder auxiliar, não porque a pessoa é burra e É porque ela é sem noção e porque ela vai absurdo. trazer. E é o que exatamente você falou, Karen. A mentoria na parte do coaching deveria e teria muitas ferramentas para ser muito boa. Mas, infelizmente, elas, né, caiu aí em toda essa crítica que teve, porque as pessoas, os mentores e coaches aí achavam que iam ganhar dinheiro fácil em cima das pessoas, porque tudo era óbvio, elas eram burras, você só repetia as perguntas delas, né, do que elas tinham falado, e você ganhava dinheiro respondendo o que ela mesma já sabia. E eu achei aquilo um absurdo. Então, saí falando isso para eles, falei, se é para me tornar essa pessoa, eu não quero nem meu certificado, tchau, vou embora. E foi interessante, mas é exatamente isso, porque eu entendia que a produtividade, a relação interpessoal, você estar com a pessoa não tinha a ver com isso, e vem com o que o Edu falou também. Não é se colocar como se o que você tivesse falado é o centro da razão, ou na verdade, né? Não é a minha verdade. É realmente aquilo que a gente tem que absorver, e talvez se a gente está numa mentoria ou numa liderança ou qualquer outra coisa, é colocar o melhor para que as pessoas, o grupo cresça dentro de diversas situações, tem ali diversos pontos de vista. É bem complicado, né? Mas a gente tenta fazer o melhor. E eu acrescentaria, Renata, da gente falar de comemorar as pequenas vitórias, sabe? Sim. Quando no livro lá no Cidade do Cansaço, olha, a gente já mudou de assunto, né? Que a gente começou comunicação, mas eu acho que está tudo na de cansaço. Tem muito isso. Quando a gente joga esse o céu é o limite, é impossível, a gente desvaloriza as nossas pequenas conquistas e a gente deixa de ritualizar. Tem uma coisa que eu faço em sala de aula, eu estou com muitas turmas agora por vídeo, né? Porque as turmas de pós elas diminuíram muito, tá? Mas sempre que eu pego uma turma presencial, lá na Unip, onde eu dou aula, os módulos são de 2 meses, né? O curso de pós é 1 ano e meio, com módulos de 2 meses. A última aula, a gente faz uma festa. Cada um traz um prato aí, um lanche coletivo e tal, porque a gente precisa ritualizar. Eu falo para eles, vocês vão esperar 1 ano e meio para comemorar, até vocês se formarem na pós, vamos comemorar cada disciplina. Então, terminou a disciplina, então vamos comemorar, vamos ritualizar. E o João, ele fala muito isso, a gente parou de comemorar as pequenas vitórias porque nós estamos mirando numa vitória impossível que só nos cansa. Sim, sim. É olhar o processo, né? É. Achar bonito cada coisa que Exatamente. faz, entender que existe ganho, independentemente, às vezes ganhos colaterais, né? De tantas coisas que a gente consegue adquirir na vida, enfim. Eu tenho visto muito isso nesse momento de vida que eu tô agora. Isso é muito legal, poder parar e falar, putz, que nem hoje, eu terminei de fazer um site que eu vou estar lançando um curso. Eu olhei meu site e falei, tá bonito, sabe? Quando você olha e fala, você pode olhar e falar, tá legal? E aí você comemora e fala assim, putz, porque meses atrás eu não sabia nem como fazer um site para vender o curso, entendeu? Não sabia nem se eu ia conseguir terminar isso, então é muito legal. E tá legal, não precisa estar perfeito. Exato, isso é outro ponto importante, né? Eu tenho umas meninas de Curitiba que falam melhor feito que perfeito, e é muito interessante que elas repetem isso. E elas tem uma outra frase também que elas fazem, que é tem que fazer, que é aquela coisa, não é ficar esperando pela melhor oportunidade e tal. Faz parte do processo, tem que fazer, e a gente já fica feliz com as conquistas que a gente vai conseguindo ao longo desse processo que a gente faz sem ser perfeito, né?
quando a gente traz processo de comunicação, a gente traz essa questão de jogar sempre a meta mais para frente para o não alcançável. O que eu trabalho com isso no processo de manipulação? Você não desgruda de mim, porque você fez o meu curso hoje, amanhã você vai fazer o próximo, amanhã você vai fazer o próximo, amanhã você vai fazer o próximo. Eu sempre coloco que eu falo, qual é a diferença entre a persuasão e a manipulação? A persuasão e a manipulação, elas usam técnicas e ferramentas muito parecidas. A diferença entre a persuasão e a manipulação, ela está basicamente na intenção. Porque eu vou usar aquelas ferramentas, tá? Na manipulação, eu vou usar aquelas ferramentas para convencer você a fazer algo que é bom para mim, independentemente se é bom para você ou não. No processo de persuasão, eu estou trazendo algo que eu acredito que possa ser construtivo para você. O que muda é a intenção, porque as ferramentas, elas são muito parecidas. O método, ele é muito parecido. E aí, mas as intenções, elas são diferentes, e os limites, eles são diferentes, mas tudo dentro ali da técnica que você pode escolher se você usa para o bem ou para o mal. É a própria questão das redes sociais, que a gente vê tanta discussão ali, né, de tantas ferramentas que você decide para onde você vai usar. A Andréia até brincou aqui que ela acha que é o bicho preguiça, que ela é muito noturna e para acordar não é fácil. Legal. Gente, até a Renata também deu uma brincada com a questão do Bonner, falando que ontem ele estava todo polvão. Gostei, gente, bastante interação hoje, gostei bastante do bate-papo, viu? Karen, obrigada aí pela sua participação. A gente já estourou o tempo aqui, senão a gente ficaria falando por mais e mais. Nossa, muito legal. Assuntos, tem gancho para caramba, né? Acho que todo mundo tem um caso aí de vida para falar sobre comunicação interpessoal. Acho que vale a pena a gente voltar com esse assunto, né? Abordando outras questões. Pessoal que chegou por último agora, a Isa, depois a gravação vai estar no YouTube, tá? Então, vocês não perderam nenhum conteúdo, não. E é isso. Edu, você quer complementar alguma coisa? A Andréia está perguntando se é esse link aqui, ó, Karen, para você responder. Do livro. Eu achei o link do que eu fiz. Ah, legal. É esse aqui. Eu só não lembro se ele é só em inglês ou se tem em português também. Ela me mandou. Como ela mora na Inglaterra, não se lembro se eu acabei fazendo assim, mas deve ter em português também a mesma coisa. Só trocar, deve ter o nome traduzido, alguma coisa desse tipo, porque é bem famosinho. Olha, eu não consegui abrir o link aqui, eu vou colocar o link da Amazon, tá? Porque aí mostra a capa do livro, e daí aí acho que dá para aí fica fácil aqui para ver. Espera só um minutinho, gente. Eu vou pegar o link aqui tá? E vou colocar aqui no chat. O livro é esse daqui. Ó. Porque eu não consegui abrir o link. Que é a Sociedade do Cansaço, e tem a Sociedade do Desempenho, eles se complementam. Vale muito a pena, se você, assim, e pode pular o primeiro capítulo, que o primeiro capítulo é muito complicado, ele tenta fazer uma associação entre algumas questões de saúde, de vírus, de pandemia, com questões... Aí fica meio confuso, fica uma coisa meio de médico, assim, então pula o primeiro capítulo que está tudo certo. Ótima dica, né? Porque daí você não desiste do livro, aprende o que tem que aprender. É isso. E também outra coisa que é libertadora é aprender a pular capítulos quando você já entendeu ou tá complicado demais ou não faz sentido, parar o livro no meio, misturar livros. Eu fui uma pessoa muito mais liberta e aprendi muito mais quando eu consegui parar de seguir a regrinha que eu tinha que ler o livro inteiro, senão não valia a pena. Olha, vou seguir essa regra, porque eu ainda fico presa nisso, viu? Eu tenho alguns parados aqui que eu falo, meu Deus, eu preciso terminar.
Mas você sabe que eu aprendi com pessoas que ensinam a estudar, porque essa era uma grande dificuldade de ler livros que não eram da minha área inteiros, né? E aí elas ensinam a estudar, e eles falaram assim, se você tá na escola e lê vários livros ao mesmo tempo, de várias matérias inteiros, por que que você acha que você tem que ter livro inteiro antes de começar o outro? Você pode parar e ter uma ordem e volta no outro dia, ou já entendeu, já compreendeu o que o livro fala, resume, passa o olho, vê se faz sentido continuar. E eu faço muito isso. Às vezes, tipo, tem livro aqui que às vezes agora eu não tô com tempo de ler, mas estou com vontade, falo, putz, eu queria ler esse livro. Daí eu vou passando o olho pra, sabe, dar uma alimentada, pegar um capítulo ou outro, porque você aprende. Não é necessariamente ter que ter uma regra para ler isso tudo, porque na nossa atividade, inclusive, a gente lê o tempo inteiro. Então tem hora que a gente nem tem olho para ler, né? Não tem, né? Meu oftalmo fala isso, Renata, seu olho é o mesmo dos primatas, né? Dá um tempo. Cuida aí. Gente, muito obrigada aí pela participação de vocês. Esse projeto veio aí para agregar mesmo, para trazer essa troca, trazer experiências de cada profissional que trabalha com comunicação, com marketing, com vendas. Então, o nosso objetivo é levar isso, esse conhecimento, para que a gente possa, né, fazer com que vocês tenham reputação, construam essa autoridade, tenham visibilidade e, consequentemente, né, aumentem o faturamento de vocês também. Então, uma ferramenta está ligada na outra, né? E aos poucos, conforme a gente for executando nossos episódios aqui, a gente vai mostrando como que a gente pode amarrar tudo isso. Os conteúdos vão estar gravados, tá? Tá tudo lá no link da Publicar, no Instagram da Publicar. Na bio tem o link do YouTube. E, Karen, obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. Uhum. Edu, você quer complementar com mais alguma coisa? Não, eu acho que você falou tudo. Queria agradecer, Karen, também pela sua presença. Foi um papo incrível. E agradecer o pessoal, né, que participou bastante, Leno, Renata, todo mundo conversando. Foi ótimo, pessoal. Queremos vocês mais vezes aqui com a gente. Para quem entrou depois, eu não vejo Leno há uns 12, 15 anos, né, Leno? A gente já trabalhou juntos e a gente se reencontrou aqui. É um ótimo reencontro, Karen. Muito bom te ver. Tá bom? Obrigado. Gente, obrigada, viu? Depois a gente manda o checklist da Karen para vocês. Tá bom. Obrigada, gente. Boa noite. Pessoal, boa noite. Boa semana. Tchau, tchau.